Antes de olharmos esse texto, vamos ter uma noção do que precede isso, certo? O capítulo 28 conta a história do pai de Ezequias, seu nome Acaz. Acaz inicialmente foi um bom rei, é verdade, mas se perdeu no caminho. E com se afastar da presença do Senhor, Acaz leva para seu reinado a humilhação, a desonra, as invasões, certo? As mulheres ficam viúvas, mulheres estupradas, crianças órfãs. O poder econômico do reino de Acaz se perdeu. As nações sabiam, certo? Que aquela nação não esboçava resistência basicamente a ninguém. Sobre esse ambiente, Acaz vai embora, ele morre, e seu filho de 25 anos de idade começa a reinar. Ezequias faz algumas coisas muito importantes, que eu acho que vale a pena nós ressaltarmos. Ezequias é alguém que quer fazer uma leitura correta. E mais do que fazer uma leitura, ele quer sair daquele ambiente. Ele quer deixar aquela situação. Ele quer retomar o controle, certo? De uma nação que tem por Deus, o Deus verdadeiro. Vai ser fácil? Não. Mas ele sabe que consegue fazer isso. Então deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Todas as vezes que você enfrenta uma dificuldade, você pode sair dela como uma vítima. Ela pode ser ruim demais para você, a ponto de transformar você num vilão. Porque o processo de maldade, na verdade, não tem apenas um interesse de te fazer o mal. Fazer o mal é só a metade do download. O download está completo. Satanás tem que te fazer o mal, mas te deixar uma pessoa má também, porque aí a missão está cumprida. Então algumas pessoas, quando enfrentam dificuldades, se tornam vítimas, sabe? Com aquela historinha mole, de que a vida é difícil, sabe? Porque eu sofro por causa do meu pai, por causa disso, por causa daquilo. A culpa sempre tem que estar em alguém. O segundo, ele fica tão ferido, que ele se torna uma pessoa má, ruim. E você tem a terceira pessoa, aquela que resolve vencer. Mas pastor, aprenda uma coisa. Todo lugar que tem gente muito boa, pode contar que tem alguém que vai se perder, por escolha. E todo lugar que pode ter gente muito ruim ao seu redor, pode ter certeza, tem alguém que vai vencer. Então, as companhias e o ambiente pode afetar, pode, mas a decisão é sua. É você que decide. A vida é dura para quem é mole. E qualquer desculpa que você dê para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Então o pai desse cara, numa linguagem minha aqui, popular, era um Zé Ruela. Você está entendendo? Um camarada que pensa num cara que fez besteira, certo? Mas ele morreu. Um garoto de 25 anos de idade assume o governo. Olha só, um governo que não tem dinheiro, um governo que não tem exército, um governo que as emoções estão embaixo. Pensa num troço ruim. É o que o Ezequias vai pegar. Mas preste atenção o que ele faz. A primeira coisa que Ezequias faz é descobrir onde ele está. É olhar o seu momento, o seu presente, com uma visão realista. Por pior que seja, é a sua situação atual. Ele faz uma leitura, onde nós estamos. Eu não sei se você reparou, mas o texto que li, certo? Olha o que ele diz, a partir do verso 6. Nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele sabe exatamente onde eles estão. Ele fez uma leitura real.
E quanto mais rápido você olhar o seu presente com clareza, por pior que ele seja, talvez a sua situação financeira já tenha sido boa, mas hoje não é mais. Hoje está difícil. Eu lembro, eu fiquei desempregado, meus filhos estudavam em escola particular. E eu não tinha como pagar, não tinha. Não dava. Aí eu olhei para minha esposa e falei, e agora? Estava no meio do ano. Tinha que sacrificar um dos meninos. Tinha que sacrificar, não dava. Eu tinha uma ajuda que dava para pagar a de um, mas não dava do outro. E aí, minha mulher falou, Cláudio, não dá para pegar emprestado? Eu falei, dá. Mas o mês que vem, eu não tenho nem como pagar um empréstimo e nem a outra prestação, ou a outra mensalidade. E ela falou, vai ter que fazer o quê? Eu falei, vamos ter que tirar o garoto. Vamos tirar o menino do colégio particular e vamos colocá-lo no colégio. Eu queria aquilo. Era triste, chato, humilhante, mas era a minha real ali. Pronto. Fui lá e tirei o garoto, cheio de fé que eu ia arrumar uma vaga para ele no colégio público. O menino não conseguiu. Conclusão, o garoto perdeu um ano. Mas era a minha realidade, é o que eu estava vivendo no momento. Você está entendendo? Olhe para o seu casamento como ele está hoje. Olhe para os seus filhos como eles estão hoje. Olhe para a sua caminhada com Deus como ela está hoje. Eu não quero saber o que você já viveu com Deus, o que você sonha em viver. É importante que você tenha uma visão nítida do que está acontecendo com você hoje. Olhe com clareza, porque senão você não vai sair daí, meu filho. Certo? Tá ruim, tá ruim. Pastor, meu casamento está uma droga, então está uma droga. Entendeu? O que você tem que fazer? Sair desse vício. Não é droga? Então você tem que fazer alguma coisa para esse troço melhorar. Entendeu? Sua situação financeira, sua vida com Deus, eu não sei. Eu sei que as pessoas têm medo de olhar a sua realidade, porque talvez vai encontrar com algo que não está muito afim de ver. Então fica negligenciando. O Ezequias não. Ele olhou e falou, ó, nós estamos, ó, a chapa está quente. Tá ruim, papai morreu e deixou esse pepino, essa batata quente, certo? E eu sei exatamente onde nós estamos. Estamos onde? Debaixo da ira do Senhor. Pronto. O Senhor nos entregou essa perturbação que nós estamos vivendo. Então ele já sabe exatamente onde está. Você consegue olhar hoje com clareza onde está seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu já fui fogo puro. E hoje virou a Elsa? Não é verdade? Frozen. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Sua realidade é o hoje, é o aqui, é o agora. Posso ouvir um amém? Então sua situação pode não ser agradável, mas você tem que ir em frente. Tá, você pega seu boletim agora. Chega no final do ano, meu Deus do céu. Você ficar burro, você tem que melhorar muito, segundo suas notas. Aliás, o burro pode se sentir ofendido se comparado com você. Mas é a sua realidade. Acabou o ano, ainda tem mais uma prova para fazer? Ainda dá, então o que você vai fazer? Orar. Não, você vai primeiro estudar. Porque o Espírito Santo te ajudar, ele tem que ajudar você a lembrar. E para você lembrar, você tem que estudar, porque senão não adianta. Vai fazer a prova, Senhor, meu Deus e Pai, sou tua serva. O macumbeiro também está fazendo a prova e nem precisou matar a galinha, ele só estudou e ganhou de você que é crente. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então primeiro é saber onde eu estou no meu relacionamento com Deus, onde eu estou na minha situação econômica, onde está meu casamento, onde está minha família. Eu preciso ter uma visão clara. Posso ouvir um amém? Isso. Próximo passo: descobrir por que é que você está ali. O que me levou para esse lugar que eu não estou a fim de estar? O que foi?
Ezequias fez exatamente isso. Se você vê ele conversando aqui, ele mostra exatamente por que nós estamos debaixo de humilhação, de invasão, certo? De todas essas coisas. Ele diz no verso 6: estamos aqui porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do... Essa é a questão. No início do capítulo 29, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, certo? O nome de sua mãe era Abia, era filha de Zacarias. Verso 2: e fez o que era reto aos olhos do... Isso. Podia não ser reto aos olhos dos sacerdotes, podia não ser reto aos olhos dos amigos, podia não ser reto aos olhos da sociedade, mas Ezequias sabia uma coisa: ele queria agradar alguém, e esse alguém era Deus. Quando você for fazer algo, a primeira coisa que você tem que saber é o que aquilo que você vai fazer representa aos olhos, na visão, na perspectiva de quem? De Deus. Entrou uma roupa na moda, eu vou usar, beleza. Mas dá uma olhada. Esse dia eu fui conversar com a dona. Ó, como é que eu vou te falar isso? Nem sei. Ela estava, eu acho que ela deixou a metade na igreja. A dona estava... Eu fui conversar com ela, parecia filme com legenda, brother. Você não sabia para onde olhava, não é verdade? Se para a imagem ou para a escrita. Eu falei, não pode. Você vai fazer um negócio, você vai fazer... O que você for fazer, você tem que colocar a visão, a perspectiva de Deus em primeiro lugar. Ezequias resolveu fazer o que era reto aos olhos do... Porque o pai dele decidiu que não ia fazer. Olha só, aqui ele descreve: eu sei porque eu estou aqui. Porque se você não sabe porque o seu casamento está desse jeito, talvez não vai ter como melhorar. Você pode continuar fazendo, certo? O que não deveria fazer, e aquilo vai te manter no mesmo lugar. Por que teu filho não te obedece? Por que as coisas estão desse jeito, certo? Com suas finanças. Porque você não é capaz de identificar, certo? O que te levou para essa situação. Você só sabe que está ruim. Tá bom, está ruim. Mas o que foi, ou o que mantém isso? Ezequias faz toda uma leitura primeiro. E ela é imediata. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário toda a imundícia. Preste atenção, ele sabe exatamente o que está fazendo. Eu sei onde estou no ambiente de invasão, humilhação, escárnio, pronto. Eu sei porque eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque os nossos pais fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, viraram as costas para o Senhor. Nossos pais resolveram fazer o que agradava os homens e esqueceu de fazer o que agradava a Deus. Ele está no caminho certo, é verdade, mas ele precisa saber de mais uma coisa. Ele já sabe onde está, ele sabe o que o levou para ali, mas apesar disso ser muito importante, ele precisa descobrir algo poderoso. Como eu posso sair daqui? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? E mais do que sair, eu preciso levar o povo que está debaixo, certo? Da minha responsabilidade. O que eu vou fazer para mudar esta situação? Para tirar minha família de onde está e levar para onde eu acredito que seja o melhor lugar. Para levar a minha situação econômica de onde está para uma outra situação. Para levar o meu relacionamento com Deus de onde está para onde eu acredito que Ele deve estar. Então, como é que eu vou sair daqui? No primeiro ano do seu reinado,
abriu as portas da casa do Senhor. Por que ele abriu? Porque os pais fecharam. Acendeu as lâmpadas que os pais apagaram. Queimaram incenso que os pais deixaram de queimar. Reintegrou os sacerdotes à posição sacerdotal, cujo seus pais e a liderança anterior havia cessado. Note que ele começa a fazer algo totalmente oposto àquilo que estava sendo feito. Depois de descobrir o motivo pelo qual o estava mantendo ali, ele fez uma leitura. Por que eu estou vivendo essa situação econômica? Ele tem uma visão bem interessante, porque ele sabe que o problema não é econômico. Dinheiro é só uma fração do problema. Ele sabe que o problema que este povo está enfrentando é: Deus não está conosco. Ele está onde está, onde sempre esteve, mas nossos pais viraram as costas para ele. Note, ele faz questão de dizer: Deus continua de frente, querendo abençoar, mas nossos pais viraram as costas. É isso que ele está dizendo. Então ele sabe, irmãos, que nessa questão aqui o problema é espiritual. Ah, pastor, mas ele não vai precisar de soldado? Vai. Ele não vai precisar de exército? Vai. Porque assim que ele começar a se recuperar, o que vai acontecer? Os inimigos vão tentar invadir para que ele não tenha sucesso. Então ele sabe que precisa de um soldado. Ele sabe que precisa de armas. Para isso ele precisaria de dinheiro. Ele sabe que precisa levantar a moral daquele povo que está bem baixa devido a tantas invasões. Mas Ezequias sabe que tudo isso pode mudar se ele trouxer Deus de volta. Se Deus voltar para a presença do povo, se Deus voltar para aquela nação, ninguém pode vencê-los. E Ezequias sabe disso. E é por esse ambiente que ele começa. Ele manda abrir as portas, acender as lâmpadas, queimar incenso, restabelecer o culto. Por quê? Porque ele sabe que se Deus voltar, as coisas serão diferentes. Então, depois que tudo está montado, a estrutura está montada, o culto está restabelecido, estão queimando incenso, está tudo direitinho, certo? Ele pede oferta. E é interessante porque se você observar o capítulo 28, na descrição de Acais, indica que o povo já não tinha mais o que levar. Acais pegou os bens dos príncipes e deu de presente ao rei da Síria para conseguir paz. Quando acabou os recursos, sabe o que ele fez? Entrou no templo do Senhor, certo? E pegou os pertences da casa do Senhor e ofereceu como presentes, o que não adiantou nada. Mas isso aparentemente demonstra que o povo não tinha dinheiro. Mas quando Ezequias começa a mostrar para todo aquele povo que a presença de Deus poderia retirá-los de onde ele estava, porque eu não sei onde você está, eu só sei de uma coisa: Deus pode te tirar daí. Pronto. Ah, pastor, para ele me tirar daqui eu preciso de quê? Primeiro, descobrir onde você está. Segundo, descobrir o que te levou para esse ambiente. Mas tem um versículo nesse texto que para mim faz toda a diferença. O verso 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Repita comigo: agora me tem vindo ao coração que façamos. Presta atenção no que ele está dizendo. Me tem vindo, singular, que façamos, plural. A decisão é dele, é do rei.
Ele está dizendo: me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele botou no coração e diz: eu vou fazer uma aliança com Deus. Mas a gente está precisando de tanta coisa, pode estar precisando do que vocês acharem que precisa. Mas tem uma coisa que para mim vai ser prioridade: Deus de volta no meio do seu povo. Nós vamos trazer a presença de Deus. E com isso, sabe o que o povo fez? Trouxe oferta. Mas muita oferta. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas está tudo lá. Sabe o que ele faz? Manda celebrar a Páscoa, que é para lembrar o povo que Deus já fez. Eu gosto disso quando Davi fala para Saul. Quando Davi falou assim: ó, eu vou matar esse maluco, desse gigante aí. O pessoal falou: esse garoto não regula bem não, você. Deve ser droga isso. Os meninos usam crack e ia ficar com a mente perturbada, que ia encarar o gigante. Aí levaram o Davi para o Saul. O Saul falou: Davi, deixa eu falar uma coisa para tu, menino, você não pode lutar contra esse cara. Olha o tamanho dele, cara. Os quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara grande, certo? O cara grande, não tem essa história. Você não pode enfrentar ele. Onde Davi mexeu? No passado, certo? Que às vezes tem que olhar. Você tem um carro, no carro você tem um para-brisa, sim ou não? Ele está ali para você olhar para onde? Para frente. E você tem um retrovisor, ele é menorzinho. E ele serve para você olhar para isso. Você olha bastante para frente, mas de vez em quando tem que dar uma olhadinha, para lembrar do que Deus já fez. Porque se você lembrar o que Deus já fez por você, eu não sei por você, mas por mim, menino, eu vou te falar, eu nasci mas pensa numa situação. Eu descobri a duras penas que o pobre não troca de roupa, pastor. É a roupa que troca de pobre. Olha, eu morava numa casa, num ambiente tão apertado. A gente dormia 3 numa cama, que nós sonhávamos o mesmo sonho. Não tinha nem condição de sonhar mais de um sonho. Não cabia naquela cama. Pensa numa vida sofrida. Hoje eu olho para a minha vida, eu olho para o passado. Às vezes eu reclamo, porque eu também entendi isso. Sabe? Quando Davi está lá diante do gigante, ele olhou para onde? Para o passado. Foi isso que ele falou com Saul. Só posso falar uma coisa com você? Estava apacentando as ovelhas de papai uma vez. Veio um leãozão assim, falou para pegar uma ovelha. Eu falei: ele não vai pegar não, maluco. Não vai pegar não. Essa ovelha nem é minha, é de papai, mas ele não vai levar não. Aí Saul, sabe o que o leão fez? Pegou uma ovelha e saiu correndo com ela na boca. Ô, gente, esse é o texto mais bizarro da Bíblia para mim, pastor. Constrói na sua mente um leão correndo na frente, com a ovelha na boca, e um garoto correndo atrás, com a tiradeira, um pedacinho de pau. E Davi falou: e aí eu peguei o leão, tomei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Outra ocasião veio o urso. Falei: aí, maluco, já tô com já não sou mais réu primário. Eu, na verdade, já tô com um homicídio aí nas costas, certo? E para quem é difícil é matar o primeiro. Eu vou logo avisando, vou ter problema com o Greenpeace, com essa parada aí toda, certo? O urso não acreditou, veio, matei o urso. Matei o leão e matei. E eu vou matar esse gigante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Quem foi que você enfrentou que te venceu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque o Deus que você serve, certo? É o Deus do passado, mas é o Deus do presente para te dar vitória. Você consegue entender? Às vezes a nossa mente precisa, certo? E não é lembrar do milagre dos outros, não, é lembrar do seu. Quem aqui tem vitória para contar em Deus? Então, pelo amor de Deus, tem uma conversa séria com você mesmo. Quando você ficar assim: ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não dá mais para segurar. Explode o coração. Esse dia uma mulher falou comigo: pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei: eu não tenho, também vou. E eu posso ir na frente da senhora e não sei. Ela falou: se o senhor não tem juízo não, né? Sempre brincando com coisa séria. Eu falei: minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nós servimos um Deus que pode curar tudo. Ele pode curar a senhora. Ela falou: pode? Eu falei: pode. Eu falei: eu vou orar pela senhora. Botei a mão nela e falei: Senhor, se o senhor curar essa mulher, todos nós vamos ver a sua glória. Se o senhor não curar, ela vai ver a sua glória. Mas de qualquer maneira, a vitória, ela ficou me olhando assim, ó. Não tem jeito de perder se Deus estiver contigo. Se Deus é por nós,
Mas talvez você está esperando da vida exatamente o que a vida está esperando de você, uma decisão. Agora eu estou decidido, vou fazer uma aliança. Façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vamos embora, gente. Fazer uma aliança com Deus, parar de pecar, deixar essa vida bagunçada. Vocês olham muitas vezes, sabe o que as pessoas... Quando eu comecei a pregar desse jeito meio esquisito, engraçado, eu queria que os outros chorassem. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus, lá do pastor Lorival. Eu ia lá de vez em quando, eu tinha tomado um negócio, eu ia no culto, eu vivia. E aí eu chorava, como eu chorava? Gente, eu chorava. E aqueles caras pregando, sabe? E eles pregavam, não era assim, era pregação mesmo. O cara botava a terceira e ia até São Paulo, na verdade. Não sei como é que chegava o motor, mas eu chorava. E eu via aqueles congressos. Eu falava, um dia eu vou pregar assim, ó. Se eu não converter, eu vou. Todo mundo chorar. Me dava uma raiva de eu pregar, os outros riam, você não tem noção. Era eu que ia para cá chorando. Mas é verdade. Certo? A forma que Deus usou, ou resolveu me chamar para fazer pronto. Vou fazer o quê? Eu queria, mas não era aquilo que Deus tinha para mim pronto. Ou cumprir o que Deus, certo? Então todo mundo esperava que eu fosse cair uma hora, porque se os caras que pregavam assim, aqueles caras fogo puro, falar 3 tipos de língua estranha, um negócio assim, sensacional, rajada de fogo, e eu sorvetinho, não é verdade? Sabe o que o pessoal falava? Se os caras que são sérios estão caindo qualquer hora, esse cara que fica contando piada, contando essas historinhas, vai cair. Eu sempre falei para Jesus, Senhor, me segura, para eu cair assim, ó, um pulo de grilo, não é verdade? E eu caio. E até hoje, ó, 34 anos vou fazer no Evangelho. Eu brinco, mas meu relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Nunca dei um beijo em outra mulher que não foi na minha, aliás, nem a minha eu tô beijando. O troço tá tão ruim, rapaz, eu vou te falar. Meu casamento parece prisão semiaberta. Já viu esses presidiários do semiaberto? Dorme onde? Não, semiaberto. Dorme na cadeia. Aí amanhece e sai para trabalhar. Escurece, volta para dormir na cadeia. Amanhece, vai para trabalhar. Tá lembrando de alguém? E lá uma vez ou outra tem um encontro íntimo. É mais ou menos o que nós estamos. E pior, pegamos perpétuo, na verdade, no semi-aberto. Mas volte aqui. Seriedade, compromisso com Deus. Ezequias sabe que ele precisa de muita coisa, mas tem algo que sobressai a tudo isso. E o que é? A presença de... Então ele trouxe Deus de volta. As nações vizinhas sabem? Não. Mas quem está lá dentro já sabe. O povo já está indo para a Páscoa, está orando, certo? Está adorando, está ofertando fidelidade. Todo mundo lá de dentro já sabe que Deus está presente. Mas o pessoal lá de fora já vai saber. Eu gosto disso. Descobri onde eu estou. Não quero estar aqui. Então o que me trouxe para cá? Porque eu preciso parar de fazer. Descobri o que me trouxe para cá. Então tá certo. Agora o que vai me tirar daqui? Bom, é o oposto do que me trouxe para cá. Entendeu? O ônibus que leva você para Xerém é o mesmo que traz você de Xerém para cá. Entendeu? Deixa você aqui na Avenida Brasil. Olha só. Então, diga para quem está do seu lado, você só está aí porque quer. É isso aí. Olha só. Agora, Ezequias fez tudo certinho, sim ou não? Agora dá para colocar um versículo aqui para mim? 2 Crônicas, capítulo 32, o verso de número 20. Por favor, que aí todo mundo lê aqui.
Porém, o rei e o profeta, filho de Amós, oraram por causa e clamaram ao... Olha para mim aqui. Depois de tudo que Ezequias fez, todo mundo lá dentro já sabe que Deus está lá, certo? Está tudo tranquilo, mas o pessoal lá de fora não. Vem um tal de Senaqueribe, cerca, manda uma carta horrorosa. Depois você lê, está no capítulo, tá bom? Não vou ler não. Mas pensa numa carta abusada do Senaqueribe. Sabe o que ele falou com o povo? Ó, pessoal, a tradução minha, não acredito no Ezequias não, hein? Porque meu pai ganhou do pai dele, ó. Ou seja, eu estou acostumado a ganhar e ele está acostumado a perder, certo? Então eu vou logo avisando, certo? É melhor vocês se renderem, porque eu vou entrar aí e vai dar ruim. Sabe por quê? Porque ele falou para vocês servirem apenas um Deus. Quero ver quem é o seu Deus. Pensa num cara bagunçado, o Senaqueribe. Mas aí eu gosto. Volta lá, irmão, no verso 20. Porque agora eu vi que Ezequias resolveu colocar mais alguém. Porém, o rei Ezequias e o profeta, filho de Amós, oraram, certo? Ao céu por causa disso. Eu imagino, isso aí é a minha cabeça, tá bom? Eu imagino o Ezequias falando: Isaías, chega aí. O negócio tá ruim fora, hein? Pô, pá, eu empreguei os caras de novo, fiz cultinho, tá queimando incenso. Pô, a festinha da Páscoa. Deus está de volta. Pô, não era para esse cara aí não vir aqui, não era para Deus detê-lo. Vamos orar. Você viu a carta que ele mandou? Se eu sou, eu não gosto de fofoca não, mas se eu for, se eu fosse o Ezequias, na minha oração eu ia fazer assim: Senhor, vou falar uma coisa para o senhor sabe de tudo, né? O senhor escutou o que o Senaqueribe falou do senhor? Ele falou um negócio de mim, mas de mim eu nem ligo não. Papai era ruim mesmo, então talvez eu não. Mas do senhor, ó, não gosto de influenciar ninguém negativamente não, mas se eu sou o senhor, não deixe isso não. Falar assim do senhor, o senhor tem que fazer alguma... Eu não sei como é que ele orou. Eu sei que ele e o Isaías foram orar ao... Isso, você quer mudar a sua estrutura, mude suas companhias, mude seus relacionamentos. Comece a andar com quem ora, com quem jejua, com quem obedece, com quem lê a Bíblia. Esse dia eu fui falar de casamento feliz. Olha aqui, peraí que eu já estou terminando. Esse dia eu fui falar de casamento feliz, veio uma mulher me dar uma dura. Ô, pastorzinho! Falei: o que foi, dona? Que mundo o senhor está? Falando de casamento feliz, que casamento é bom. Porque minhas amigas estão tudo divorciando, os casamentos estão tudo uma droga. Que mundo o senhor está? Eu falei: menina, eu estou no meu. Os casamentos dos meus amigos estão legal, não está perfeito não. Tem hora que está ruim, né? Tem hora que sim. Deixa esse negócio para outro dia. Eu falei para ela: então você muda de mundo. Arruma outras companhias. O Ezequias chamou o Isaías, oraram, e olha o que diz o verso seguinte, o 21. Paulo 21, santo. Então o Senhor enviou um anjo. Eu gosto desse texto. Quantos anjos? Não é esquisito? Está lá o Senaqueribe com todo o exército. E me permite pensar Deus falando na oração de Isaías com Ezequias. Eles clamando. Deus falou: vai um anjo só. É um só, não precisa não. Vamos humilhar o Senaqueribe. Um anjo, pensa, um anjo. Você acha que está com um problemão? Deus pode enviar um anjo hoje para sua casa, para o hospital, para os seus negócios, para o seu currículo, para a sua vida, para o seu casamento. Um anjo. Isso é uma vergonha. A gente às vezes tem medo quando Deus se mandar Pensa um anjo chegando, matando tudo. Tudo não, quem só matou valente. Os covardes ele não matava não. Por quê? Por causa da propaganda. Alguém tem que contar para os outros o que aconteceu. Fofoca é a alma do negócio. O anjo fazia assim, ó. Quem corria, vivia. Quem encarava, morria. Certo? Um anjo. Aí os caras que correu. O pessoal
do povo de Deus, de Israel, já sabe que Deus está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas o pessoal lá de fora já sabe? Então eles precisam saber. Que agora eles estão sob nova administração. Agora, olha que coisa legal. Todo mundo ficou. Quem correu, correu. Pensa ele chegando lá longe e falando: nossa, eu tô até com cãibra. Corri pra caramba, mano. O que foi? Zequia, mano. Zequia, não, Zequia, rapaz. Zequia é filho de Acais. Zequia não vai dar em nada. Nem assim não, rapaz. Zequia nem Acais não, maluco. Ele estava andando com outro cara lá, um tal de um profetinha lá. Os caras falaram com Deus, maluco. Deus mandou um anjo, estilo Matrix. O cara matava com força mesmo, anjo matador, isso aí. Alguém deve ter perguntado: um anjo só maluco, se tem 12, eu não consigo fugir, não é verdade? Deu sorte que o anjo estava matando aqui, eu fugi. Sabe o que o texto diz para acabar? Que agora as nações lá de fora, ou seja, os caras que estavam a fim de brigar com Zequia, vieram. Depois você lê. Trazendo presente. Coisas preciosíssimas. Sabe para quem? Para Deus. E também trouxe os presentinhos aqui. Mas eu imagino aquele pessoal chegando: Zequia, falei com o Sinaqueribe, não se mete com Zequia. Zequia é menino bom, garoto novo, mas cheio de Deus. Zequia, que ninguém está querendo brigar com você não, que todo mundo é amigo, aperta a mão. Isso. Eu trouxe umas coisas assim por Deus, o chefe do anjo. E também trouxemos um presentinho para você, porque você é assim, com o chefe do anjo. Eu acho mal. Gente, eu morro de rir lendo na Bíblia. Olha só. Um garoto de 25 anos decidiu que ia sair, saiu. Decidiu que ia mudar e mudou. Porque o que você precisa viver não depende de Deus, depende de uma ação sua. Saia daqui hoje para viver o extraordinário. Amanhã, ou no culto que foi anunciado do milagre, você vai subir aqui para contar o teu. Você está entendendo? A história que você viveu e pronto. É assim que funciona. Mas depende de quem? De você. Eu falo isso lá na igreja que eu pastorei. Depende de vocês. Não está afim de viver milagres? Fica aí mesmo, escutando. Uma hora Jesus volta, vocês vão tudo para o céu. Mas eu estou afim só de ir para o céu não. Eu estou afim de trazer o céu para a terra. Viver o incrível, extraordinário, sensacional. E isso depende de quem? Do Satanás. Não, depende de você.